Olá amigos, olá amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp e sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou a praxeologia de Ludovico Mises como indução matemática, enfim. A teoria econômica quântica é a teoria que provou para o mundo como de fato a economia funciona. Simplesmente olhando para as coisas mais fundamentais da economia, né? O que, que tem de mais fundamental na economia? A oferta. A lei da oferta e demanda é os fundamentos, é a essência da economia. Então é a oferta que induz a ação humana de atração e repulsão econômica. E qual é a equação do movimento que descreve esses movimentos? Lei gravitacional de Isaac Newton, força elétrica, corpo em queda livre. Esse gráfico aqui, ó. Simplesmente isso. Então, esse gráfico é o gráfico da oferta. Isso é pura ação humana, é a alma da economia, os princípios de economia. Aqui ele abarca todos os fundamentos de economia, está nesse gráfico. Bom, então vocês precisam ver aqui no YouTube, digita Leverson Costa, que vocês vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essas explicações sobre a teoria econômica quântica. Bom, nesse vídeo que eu vou falar sobre o anarcocapitalismo, né? Para mim, vamos direto, principalmente aí nessa eleição do Javier Milei, o anarcocapitalismo, ela é uma corrente filosófica, econômica e política cuja ideia central é eliminar o Estado, mas garantir a liberdade individual por meio da propriedade privada. Então, o anarcocapitalismo é uma visão radical da economia, né? É uma visão, mais uma visão radical da economia. A teoria econômica quântica, ela não é uma visão radical. A teoria econômica quântica, ela está falando, ela aprofundou nos verdadeiros fundamentos de economia. Ela aprofundou ainda mais nos fundamentos de economia para revelar para o mundo como a economia de fato funciona. Então, o anarcocapitalismo também advoga uma forma particular de capitalismo, sem regulação do Estado. Apresenta um projeto de sociedade em que as relações sociais sejam reguladas pelo livre mercado. É essencialmente contrário ao controle estatal, sob a forma de impostos, política de preços, monopólio de serviços, controle na produção, circulação de moedas, subsídio de algumas empresas em detrimento de outras. Ela é contrária a isso. Então ela quer o anarcocapitalismo é uma visão mais radical ainda do liberalismo econômico, né? Então, aqui pessoal, eu sempre peço para vocês cuidado com essas correntes filosóficas radicais. Se vocês analisar o anarcocapitalismo, ela não traz nada de novo para o pensamento econômico. Não tem nada de novo. Ela está só ela está revisitando o liberalismo econômico. Ela está potencializando novamente, defende o individualismo, a liberdade individual. Ok, e aí? O que tem de mais nisso daí? Então é uma visão radical novamente da economia e novamente, anarcocapitalismo, eles não estão falando dos fundamentos de economia. Não está falando nada de fundamentos de economia. Anarcocapitalismo, eles estão falando só uma forma, uma nova configuração econômica do Estado. Então, por exemplo, um exemplo só. As empresas que são do Estado passam a ser privadas. Então, só existe uma nova configuração econômica do Estado. Simplesmente isso. Onde o Estado esteja bem distante, digamos, do capital privado do livre mercado. Mas isso não é economia fundamental, porque ele não está falando dos fundamentos de economia. Eles não falam de juros e taxa de inflação. Eles não falam isso. Então, na verdade, ele não vai abarcar os fundamentos de economia, os verdadeiros fundamentos de economia. Simplesmente é uma nova forma econômica do Estado, uma nova configuração econômica do Estado. Isso, no final, isso não é economia fundamental. Ele fala de valores, eu falo, olha, eu não defendo valores, a teoria econômica quântica ela não defende valores. Eles falam lá de um mecanismo de preço. Olha, se você não entende como de fato funcionam os fundamentos de economia, como que você vai falar de outra coisa?
Porque a população, de uma maneira geral, ela está preocupada na valorização salarial, na valorização do salário, na valorização da moeda. Isso que é o importante para a gente olhar para a economia. Não é se o Estado que vai dirigir, que vai ser o grande indutor do crescimento econômico, mas a teoria econômica quântica ela defende o Estado, o indutor do crescimento econômico. Então, essas ideologias radicais, eu falei, olha, por isso que eu critico o judaísmo no plano econômico, porque eles são realmente um povo radical. Não estava com o judaísmo o santo grau da economia. Você pega Karl Marx, é um cara radical, uma visão radical da economia. Maya Michel Rothschild, outro judeu radical da economia. O próprio Murray Rothbard, que é o pai fundador do anarcocapitalismo, também judeu. Milton Friedman, radical, neoliberalismo, também judeu. Todo existe um judaísmo por trás da visão econômica, é uma visão radical da economia, mas o judaísmo, eles não estavam enxergando para o lugar certo. Eles não estavam enxergando no lugar certo da economia. Eles falam só de configuração econômica do Estado. Uma nova configuração econômica do Estado. Mas eles não falam dos fundamentos de economia, como de fato a economia funciona. Porque isso que é importante, aquela relação juro-inflação, taxa de juro-inflação, é que determina todo o funcionamento da economia, que garante o poder da moeda, a valorização salarial. É isso que é importante a gente olhar para a economia. Isso que é o maior valor da economia. Igual, por exemplo, o anarcocapitalismo, ele defende a extinção do Banco Central. Né? Eles defendem a extinção do Banco Central. Isso é uma visão radical, porque a teoria econômica quântica, o que ela defende sobre o Banco Central? Tira o protagonismo do Banco Central, mas o Banco Central passa a ser uma agência reguladora. Por quê? Porque a função do Banco Central é justamente de regular a economia. Ele está no centro desse gráfico, né? Ele está no centro desse gráfico aqui, ó. Por isso que ele está aqui no centro desse gráfico. Como que ele regula a economia? Pela taxa de juros. Elevando a taxa de juros ou baixando a taxa de juros. Então ele está regulando. Por isso que o Banco Central se torna uma agência reguladora. Só que você explica por que o Banco Central deve se tornar uma agência reguladora usando física matemática. Uma geometria, toda essa teoria poderosa. Então, a teoria econômica quântica, quando ela questiona alguns conceitos de economia, ela prova pela física matemática, ela não tem retórica. O anarcocapitalismo é pura retórica, é pura argumentação. Palavra, mas não tem uma linguagem da física matemática, não tem uma linguagem simbólica, não tem um símbolo, não tem uma geometria para justificar aquilo lá. Por isso que eu falo, fiquem atentos, corram disso, que isso esconde a escuridão. Então o radicalismo, por isso que tem a ver, o que é o liberalismo econômico? Ele defende uma linha individualista. Uma linha individualista, o significado disso é o quê? O egoísmo. É o egoísmo, a ganância. Isso é concentração de riqueza e não é distribuição da riqueza de fato. Mas a teoria econômica quântica, ela mostrou para o mundo onde está o ponto de equilíbrio econômico, onde está a estabilidade econômica, como funciona o mecanismo de preço. Ela prova, está escancarado aqui nesse gráfico, a deflação, a inflação e a desinflação, que é o aumento desacelerado do preço, é isso aqui, ó. Então é isso aqui, ó, de baixo para cima, de 1 para 2. Tá vendo que você vê o sinal do corpo em queda livre é de 6, onde a economia é mais estável, de uma inflação de 6% para uma inflação de 1%. Aí é o corpo em queda livre. Então você tem uma queda acelerada da economia para a deflação. Mas para uma desinflação é isso aqui, um aumento desacelerado do preço da mercadoria. E ele mostra isso, né? Um aumento desacelerado, enfim. Então isso que é importante. Por isso fala teoria, quer dizer, aquele que viu, aquele que vê. Anarcocapitalismo, o que é isso? Não é uma teoria, é só uma corrente filosófica.
sem um embasamento matemático mais apurado, mais poderoso. Agora, a teoria econômica quântica não. É um embasamento matemático apurado, uma geometria poderosa, explica todos os fundamentos de economia, como a economia de fato funciona. Por isso que eu falo, eu vou dizer sempre, ó, acabou, não existe mais liberalismo econômico clássico. Ele não existe mais. Por quê? Porque a gente pode entender novamente que os conceitos tradicionais da economia, dos fundamentos tradicionais da economia, ele nasceu lá no liberalismo. A gente pode pensar assim, no liberalismo econômico clássico. Todavia, eles não entendiam de fato como a economia funciona. Então, o mundo da economia, ele esqueceu para olhar, eles se preocuparam em olhar na economia no sentido administrativo, a configuração econômica do Estado, mas eles esqueceram em aprofundar nos fundamentos de economia. Será que isso é isso mesmo? Será que isso está certo? Eles esqueceram disso. Então a teoria econômica quântica vem e vai aprofundar nos fundamentos de economia e vai provar para o mundo como de fato a economia funciona. Por isso que o sistema financeiro mundial ele caiu, ele precisa cair, porque ele está amarrado em fundamentos de economia errado, uma leitura errada dos fundamentos de economia. Igual a teoria econômica quântica, ela confirma alguns conceitos de economia, mas ela refuta também vários conceitos de economia. Entendeu? Então, a teoria econômica quântica, ela não fala em acabar o Banco Central, mas o Banco Central se tornar uma agência reguladora. O que é a função do Banco Central? Ele não deixa de ter a sua importância, só que ele não tem mais esse protagonismo todo. Porque uma agência reguladora, o presidente de uma agência reguladora, ele sofre pouca interferência do poder político. Toda essa característica. Aí o anarcocapitalismo não tem que acabar com o Banco Central, sem uma propriedade, sem uma matemática que justifique. Então, na verdade, o anarcocapitalismo é uma visão muito radical. Eu falo para vocês, corram disso, entendeu? Corram desse tipo de coisa. Entendeu? A teoria econômica quântica ela é uma teoria criativa, porque eu vou juntando as coisas, entendeu? Eu vou juntando, igual por exemplo o limite econômico, tá vendo? O limite econômico máximo superior de 6%, eu vou provar que ele é realmente de 6% usando a equação de Heisenberg da física atômica, essas coisas todas. Então eu estou provando, eu consigo provar porque o limite superior da economia é de 6%, que é o número de ouro aí da economia. Entendeu? Então eu não estou excluindo as coisas, eu vou juntando. Isso é criatividade, é saber juntar com perfeição. E isso é o equilíbrio mesmo, é a simbologia, o significado de simbologia. Então vocês verem assim, né, igual eu falei, empresas eficientes, né, investimento, eles buscam lucro a qualquer preço. Mas se a gente, olha, não adianta a gente querer olhar lá em cima se a gente esquece, se a economia tradicional, o eixo tradicional da economia esqueceu de aprofundar nos fundamentos de economia. Por isso que tem que construir uma nova ordem econômica. Então você fala de eficiência das empresas, mas os fundamentos de economia estão errados. A teoria econômica quântica sustenta a taxa de juros lá embaixo mesmo. E isso é bom para as empresas, entendeu? Enfim, você pode aprofundar nisso. Então, o anarcocapitalismo é uma doutrina de direita, mas a teoria econômica quântica é uma vertente de centro-esquerda, porque eu sempre militei na centro-esquerda, entendeu? Mas eu vou olhar lá na praxeologia de Ludwig von Mises, né? Então você vê, eu sou centro-esquerda, olho lá na centro-direita, vamos dizer assim, por isso que é a teoria do equilíbrio econômico universal, a teoria econômica quântica. Entendeu? Então eu estou condenando Ludwig von Mises? Não. Eu estou ali para a praxeologia de Ludwig von Mises, que tem a ver com a escola austríaca, tem a ver também até ligado ao anarcocapitalismo, porque Murray Rothbard foi aluno de Ludwig von Mises, essa coisa toda, enfim, gosta das ideias de Ludwig von Mises, mas eles mesmos não souberam entender que a praxeologia era um problema em aberto da economia, entendeu? Então, ele fala de valores. Na teoria econômica quântica, a gente não olha para valores, a gente está olhando o lado objetivo da economia, que é o que? A ação humana. Simplesmente isso.
uma única variável da economia é o que? A ação humana. Simplesmente isso. Ela determina todos os fatos econômicos, todas as estatísticas econômicas, né, cara? Então, isso é um exemplo. Por exemplo, o anarcocapitalismo, também conhecido como... Ele defende também o empreendedorismo, né, o lucro, né? Olha, só para você ver como que a teoria econômica quântica ela tem muito mais substância. Só para você ver como que a teoria econômica quântica ela tem muito mais substância, ela tem muito mais propriedade que anarcocapitalismo. Com todo respeito, esqueçam isso. Esqueçam o anarcocapitalismo. Isso é pura... É uma ideologia sem sustentação. Sem sustentação. Então, veja, o anarcocapitalismo ele defende o empreendedorismo. Bom, mas eu defendo também o empreendedorismo. Não é à toa que eu escrevi um artigo, você digita revista DAE, D-A-E, o nome do meu artigo é Cultura Empreendedora para a Inovação. Eu participei, né, de comitês de empreendedorismo. Então a teoria econômica quântica ela também defende o empreendedorismo, a cultura empreendedora, né, que tem a ver com a aplicação também do conhecimento. Enfim, toda essa questão de cultura empreendedora para a inovação tecnológica, enfim, para a inovação. A teoria econômica quântica também está defendendo o empreendedorismo, que também o anarcocapitalismo defende, só que a gente defende com propriedade, como deve ser essa cultura empreendedora. Eu falo, ó, como deve ser essa cultura empreendedora. Por exemplo, vou puxar aqui, ó, só para você ver, no meu artigo Cultura Empreendedora para Inovação, eu falo aqui, ó, a educação científica empreendedora, em conjunto com a alfabetização das letras e dos números, são os pilares de uma educação de qualidade. Eu cito aqui algumas coisas. Então, nesse artigo, eu estou falando que o capital privado ele não pode ser concorrente do capital público. Eles não são concorrentes entre eles. Não existe concorrência. Né, que eu coloco aqui. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui nesse meu artigo. Certo? Então, eu estou buscando o equilíbrio o tempo todo entre o público e o privado. E não como anarcocapitalismo. Eu quero eliminar o Estado. Falar, isso daí é besteira. Isso daí, para mim, esqueçam esse tipo de coisa. Com todo respeito, entendeu? Então tem esse meu artigo, Cultura Empreendedora para a Inovação, que eu publiquei em 28 de 2 de 2011. De 2011, só para você ver. Eu defendo a cultura empreendedora. Eu participei da fundação do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu fui aqui também da Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, a CONAGE, na área de inovação tecnológica. Então, a teoria econômica quântica também defende a cultura empreendedora. Entendeu? Então, eu falo assim, corro de anarcocapitalismo, isso daí não passa de uma, assim, de uma ideologia, de uma corrente filosófica sem sustentação. Ela só está falando mais do mesmo. O anarcocapitalismo está falando mais do mesmo, simplesmente isso. Não é nada além disso. Entendeu? Então, igual assim, eu faço uma crítica ao pensamento judaico de economia, porque eles são radicais. Se você lê a estrutura de pensamento, né, porque ele diz que o judeu é o povo da prosperidade, é o símbolo da prosperidade, e no final eles não estavam olhando para o lugar certo, que são os fundamentos de economia, como a economia funciona. É isso que garante a prosperidade, o poder da moeda, a valorização salarial, a não desvalorização do salário, essa relação juro-inflação. Então eles falam muito da economia no sentido de configuração econômica do Estado. Assim é o comunismo de Karl Marx, assim é o anarcocapitalismo de Murray Rothbard, da escola liberal. Então eu falo, gente, com todo respeito, não existe mais
e não existe mais nenhuma ideologia, não existe mais liberalismo econômico clássico, não existe mais economia socialista, não existe mais economia comunista, existe a teoria econômica quântica, que ela é uma teoria de centro-direita, centro-esquerda. Ela é da centro-esquerda ligado mais à social-democracia, que está falando de um equilíbrio. Né? A social-democracia, eu defendo sim a intervenção, o Estado liderar o crescimento econômico, né? A intervenção do Estado. Então, você vê, assim, você vai lendo as ideologias e fala, pô, esse cara é um puro radical. Esqueçam isso. Entendeu? Ele não tem uma base, um embasamento matemático, geométrico, como você está vendo aqui. Então, larguem de mão disso, com todo respeito. Não é arrogância minha. Não é arrogância, eu não sou isso, né? À toa que eu deixo as minhas teorias, eu estou deixando minhas teorias aqui no YouTube, em vídeos, que o cidadão pode ver e rever quantas vezes for necessário esses vídeos para ele entender o que é teoria econômica quântica. Quântica porque eu trago conceito de física quântica para estudar, para entender economia, para aprofundar nos fundamentos de economia, mas também física clássica, porque esse gráfico aqui é a oferta que induz atração e repulsão. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade, força elétrica e corpo em queda livre, que é essa função 1 sobre x ao quadrado, mas esse gráfico é o gráfico da oferta. Isso é pura dialética, isso é ação humana, isso também é concordância verbal. Esse gráfico, economia é concordância verbal, ação humana o tempo todo. Então, toda variável da economia é simplesmente uma, ação humana. Simplesmente ação humana. Ela não é nada além disso. Né? A economia falava também que a economia tipo uma função de uma variável que depende de outra variável, que depende de outra, que depende de outra. Então são variáveis que dependem de outras variáveis, que dependem de outras variáveis, e na verdade não é isso. Não é isso. Simplesmente existe uma única variável na economia. Qual? A ação humana. Esse gráfico que vai determinar todos os fenômenos econômicos, todas as estatísticas econômicas, inclusive esse gráfico é o que tem de mais fundamental da economia, oferta e demanda. Simplesmente isso. Então eu falo assim, então por isso que eu falo anarcocapitalismo, que Javier Milei está no centro das discussões, ele é a solução, mentira. Eu falo para vocês, esqueçam isso. Não cai nessa latada que isso daí é pura enganação. Eu estou falando a ideologia, a corrente filosófica anarcocapitalismo, ela não tem sustentação. Ela não se sustenta por si só, porque ela não tem um embasamento matemático, geométrico, argumentação, como é a teoria econômica quântica. Entendeu? Beleza, defende o empreendedorismo? Beleza, eu defendo também. Não é à toa que eu tenho um artigo Cultura Empreendedora para a Inovação. Só para você ver. Então, esse tipo de coisa, assim, o lucro, né? O lucro. Se você não entende como de fato a economia funciona, né, isso foi o grande erro de todas as escolas de economia do Brasil e do mundo. Eles não aprofundaram no fundamento de economia. Então, como que você pode falar em lucro, em ganhos, se você não tem um conhecimento mais aprofundado da economia, como a economia funciona? Agora não. A teoria econômica quântica vai mostrar para o mundo como de fato a economia funciona. Então você tem que rever essa lógica do lucro, do ganho, enfim. Né? Então, dissolução do Estado, não, esquece isso. O que a gente tem que pensar sempre é aprimorar o que existe, entendeu? É aprimorar o que existe. Então o Estado, igual ele fala, liberdade individual, beleza. Como que você pode olhar a liberdade individual no Estado? A democracia. Democracia, ela é uma liberdade individual. Então esqueçam. Essa é liberalismo econômico, liberdade individual. O que existe aí? A democracia. Ela é uma liberdade individual. O cidadão tem uma participação ativa na política, tem voz, tem poder de voto. Isso é liberdade individual também. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber ler as coisas, saber a leitura das coisas. Então, a teoria econômica quântica, ela é criativa. Ela é uma coisa que vai juntando, por isso que ela é uma simbologia poderosa.
Você vai catando, juntando as coisas e falando, é isso, é isso, é isso. Não, isso daqui não presta, que é bom é aquele outro. Isso é quem vende moralismo. Pessoas moralistas, elas têm esse tipo de comportamento. Aquilo é ruim, bom sou eu. Então, essas ideologias radicais geralmente tem a ver com pessoas que vendem valores, né? À toa que o anarcocapitalismo está defendendo uma moral, valores, o ser humano. Então, não é isso que a teoria econômica quântica vende. Ela é uma teoria que ela não fala de valores, ela está falando do lado objetivo da economia. Ação humana, pronto. É engraçado, por isso que eu falo, ó, derruba fácil tudo isso, né? Então não adianta você querer falar se você não sabe os fundamentos de economia. Esse que era o importante, as pessoas terem estudado, aprofundar nos fundamentos de economia. Gente, será que os fundamentos de economia é esse mesmo? Será que é isso? Será que não é aquilo? Tá vendo aqui, ó? Olha que coisa linda. Linda é isso aqui, ó. Por essa pirâmide, ó, 1, 3, 5, 7, que é a indução matemática, que é a própria praxeologia, que é esse gráfico. Aí você tem essa pirâmide, né? Esses quadradinhos aqui, eles são quadrados mesmo, né? Então, se você traça uma bissetriz aqui e tal, você vai encontrar essa razão fundamental da oferta e demanda, que é a razão 3:1, para depois ela ir para o ponto de equilíbrio competitivo. Eu já falei em vídeos. Isso que é fundamental, isso não tinha sido ainda revelado no plano econômico. Qual era essa razão fundamental da oferta e demanda? No mínimo, ela tem que ser 3, é a razão mais fundamental, a razão 3:1, que depois ela vai para o equilíbrio competitivo mais fundamental de 2:2, duas ofertas para duas demandas. Isso que é a beleza da economia, isso aqui que é a beleza, é a estética da economia, isso que é a beleza, gente. Igual aqui em cima, tá vendo aqui, ó, A e B é a interação oferta-demanda. A é oferta, B é demanda, e elas estão interagindo. Banco Central, isso que é a beleza da economia. Agora não, anarcocapitalismo é só uma forma de ver, é só uma nova configuração econômica do Estado. Vamos pensar assim, entendeu? Mas eles querem o Estado distante. Ah, não, aí é radicalismo, esqueçam isso daí. Entendeu? Então, o mundo, o que a gente tem sempre é buscar aprimorar as coisas que estão aí. Né? Como a gente vai aprimorando, vai otimizando o sistema, entendeu? Isso que é interessante. Então, por exemplo, se você pensar bem, a teoria econômica quântica ela é isso. Né? A teoria econômica quântica ela é isso. Quando eu falo que a gente precisa, é aprimorar, otimizar o sistema. A teoria econômica quântica ela é isso. Porque ela vai aprofundar ainda mais nos fundamentos de economia, vai buscar entender melhor como a economia funciona nos seus fundamentos. E aí você vai aprimorando o estado da arte, você vai aprimorando, vai revelando de fato as belezas da economia. Onde é a beleza, isso aqui que é beleza, isso aqui que garante a prosperidade, a estabilidade da moeda, a riqueza. Não esse anarcocapitalismo, que é só uma nova configuração econômica do Estado. Isso não é economia fundamental. Isso de fato não vai interferir muita coisa. Entendeu? Porque no final você quer saber o seu salário, o poder do seu salário, o poder da moeda. Isso que é importante. O poder de compra das coisas. Então, eu fui ver aqui, ler o anarcocapitalismo e falar, manda esses caras, com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito, não é arrogância minha. Falar, manda esses caras aí plantar batata no asfalto, mano. É o que a gente tem que olhar, o que é importante mesmo, é entender os fundamentos de economia. Tá? Então vocês elencam aí Leverson Costa aqui no YouTube, e você vai ver uma série de vídeos eu falando esses fundamentos de economia, né, a teoria econômica quântica, né? Então quântica porque, por exemplo, tá vendo essa equação de Heidelberg? Essa equação aqui ela é a variação de 1 sobre n ao quadrado, ou seja, essa mesma equação. Essa equação de Heidelberg é da física atômica, ela é fundamental para encontrar o espectro da luz. Então eu uso ela para encontrar o espectro econômico, e é perfeito.
Porque de 1 até 6 representa 97% de todo esse gráfico. Por isso que eu posso considerar 6 como o limite superior da economia. Eu provo matematicamente porque é 6, que isso sequer tem na literatura econômica. Esses trabalhos meus aqui. Mas eu deixo no YouTube, que não tem coisa melhor. Né? Então isso que é a beleza, isso que é o poder de você entender a economia usando física matemática mesmo. Aí, meu amigo, você tem argumentos, não só argumento geométrico, como argumento matemático. E esses argumentos geométrico e argumento matemático, ele te dá uma capacidade de argumentação poderosa, que eu vou chamar de dialética. Ele é capaz de pegar todas essas correntes filosóficas, econômicas, políticas e derrubar mesmo. Mas também algumas como fala, justificar, beleza, é isso mesmo e tal. Né? Igual quando ela prova a praxeologia de Ludovico van Mises, que a escola austríaca falava que pela praxeologia de Ludovico van Mises você poderia encontrar leis fundamentais de economia. Justamente, a teoria econômica quântica está confirmando essa lógica da praxeologia. Mas a teoria econômica quântica é uma teoria de centro-esquerda, onde o Estado ele tem sim a participação estatal no processo de crescimento econômico, o indutor do crescimento econômico. Obrigado.